Louvado seja Deus. Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 24. Vamos juntos? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo, e para que saibais também ao meu respeito e o que faço, tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Baixe sua cabeça, olha o Senhor, que Ele lhe abra o coração à palavra nesta manhã, que nenhuma força venha roubar-lhe a palavra do Senhor, nada venha tirar sua atenção diante daquilo que Deus quer falar ao seu coração, no nome de Jesus. Pai de amor, a Tua palavra está patente aos nossos olhos e que ela seja poderosa em convencer nossa mente, o nosso coração, alicerçar, para que tenhamos uma vida longa, próspera, abençoada e frutífera no reino do Senhor. Que Teu Espírito Santo, nesta manhã, revele a palavra ao nosso coração, ilumine os nossos entendimentos e nos encha do conhecimento, nos encha do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos encerrando hoje a exposição ou as exposições desta carta esta que durante toda a exposição nós trabalhamos onde Paulo descreve a nossa alta posição em Cristo Jesus. Eu posso dizer que se a sua estima era baixa, em Cristo Jesus as coisas mudam. Aqueles que estavam em trevas
são transportados para um reino de luz. Aqueles que viviam no mundo de derrotas são transportados para o mundo da vitória. Aqueles que não tinham expectativas, esperanças, hoje possuem esperança certa em Cristo Jesus. A carta de Efésios é uma carta que levanta a igreja, escrita para crentes que não apenas receberam Jesus, mas estão amadurecendo na fé. Assim era esta igreja, uma igreja que crescia, uma igreja que já havia alcançado nesse contexto um país inteiro para o Evangelho, e que agora estava atingindo a sua maturidade cristã. Talvez seja o momento, o ápice da igreja cristã, quando ela tem uma forma já estrutural, organizada. Ela é um organismo vivo, ela é uma estrutura funcional na sociedade. É uma igreja viva, adorando o Deus vivo. Paulo escreve, então, esta carta a esta igreja, falando desta alta posição que nós temos em Cristo Jesus. No último domingo nós trabalhamos com a igreja, falando sobre os relacionamentos cheios do Espírito Santo, quando a nossa casa, né, ou seja, o casamento, o relacionamento com nossos filhos, com os nossos pais, seja o relacionamento no trabalho, eles são plenos do Espírito de Deus. Como as coisas são diferentes. Quantas vezes vemos a sociedade esgotada em seus relacionamentos porque falta a presença doce, falta o enchimento do Espírito de Deus, falta o fruto do Espírito ser produzido na vida do crente. É por isso que o seu testemunho é fraco. Paulo nos fala sobre essa alta posição que nós temos e as maneiras que nós temos de buscar esse enchimento. Hoje nós vamos concluir essa exposição falando sobre a caminhada do crente, a sua luta no poder do Espírito Santo. A nossa peregrinação aqui é uma luta constante. Você não pode cochilar, dormir. Você está em guerra. Não há apenas um armistício, não há apenas uma guerra que está paralisada por um tempo. Não, a guerra está acontecendo nesse momento. Há uma batalha. Se você visitar a nação de Israel, é uma nação que tem, praticamente toda a nação são nação de soldados, tanto as mulheres quanto os homens são hábeis, manusear armas, estão preparados, todos frequentam o exército, todo mundo passa por uma formação militar. Um país que não há polícia, há exército apenas, tudo é uma nação. Qualquer lugar que você for, é uma nação. Mesmo aqueles que já estão chegando por 100 anos, se estourar a guerra, eles estão aptos, preparados. Uma nação que está em guerra já há mais de 3.000 anos. Se você olhar no mapa, a nação de Israel, ela quase some no meio dos inimigos ali, que são grandes em território e em população. Mas até hoje, Israel é uma testemunha do poder de Deus. Até hoje, com todas as dificuldades do judaísmo presente, ali a promessa de Deus ainda é uma nação poderosa. Poderosa. Quando a gente olha para os judeus, nós vemos que eles estão preparados para a guerra a qualquer momento. É um pouquinho aí de uma comparação do que o crente deve estar. Nós estamos em guerra, meus irmãos. Nós não estamos de férias. Nós podemos estar à paisana, mas nós estamos em guerra. O apóstolo Paulo, nesta carta, ele termina nos Efésios dizendo assim: está indo tudo bem. Olhe para a alta posição que você tem em Cristo Jesus. Olha o que Cristo fez na sua vida. Tudo pode ser bem, mas não esqueça. Está bem, mas tem guerra. Quando nós estamos em guerra, os nossos fuzis estão ali, preparados a qualquer momento. Há sentinelas, há armaduras, há armas, há organizações funcionando, dizendo o seguinte: olha, a qualquer momento pode estourar a guerra. O conflito pode se tornar sangrento. Estamos aptos, não estamos desapercebidos e nem desqualificados. Gostaria que você olhasse para o verso 10 desse texto. Nós vamos falar um pouquinho nesta manhã então sobre a luta no poder do Espírito. Paulo termina
a carta de uma maneira maravilhosa, acordando a igreja para a batalha. Acordando a igreja para a guerra. E ele termina a carta assim: quanto ao mais, finalmente, irmãos, diante de tudo que eu falei, a nossa caminhada cristã, há uma batalha. Estamos em guerra, guerra contra forças espirituais do mal, contra a hostes de Satanás, contra o seu sistema maligno instaurado no mundo. Mas para essa batalha, nós precisamos estar fortalecidos no Senhor Jesus e no poder de Jesus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo trabalha aqui nesse verso 3 palavras para falar de força. Primeiro, a palavra fortalecidos, que tem muito a ver com o texto que está lá em João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. A ideia é de ser capacitado, ser fortalecido numa força que não é sua. É ter uma força que você não possuía por si mesmo, ela foi promovida fora de você. É algo extremamente de auxílio. Sede fortalecidos. Ele diz assim: no Senhor e na força. Ele repete o termo. E depois diz assim: e na força do quê? Do seu poder. Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 13, ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus eu posso suportar aflições. Eu posso enfrentar tribulações. Eu posso passar por tentações, por privações, por ataques. Em Cristo Jesus. Fora de Cristo, eu sou uma presa fácil para o adversário. Eu sou como uma zebra que abandona ali o seu bando, e os leões vão atacar e vão fazer churrasco naquele dia. Naquele dia os leões não vão passar fome. Se eu saio do meio. O escritor de Hebreus, lá no capítulo 10, verso 25, ele disse: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, pois, façamos a admoestação, quanto vedes que o dia se aproxima. Não fique afastado do rebanho. Você será um petisco fácil. Então ele utiliza de 3 palavras aqui: fortalecidos, a ideia de ser capacitado, palavra força, e por último, a palavra poder. Não é uma redundância simples, é para mostrar o grau de dificuldade que enfrentamos nessa batalha, e que precisamos ser fortalecidos. Não é moleza. A vida cristã não é moleza. Se alguém está pregando para você um evangelho fácil, esse evangelho não está nas Escrituras. Não está nas Escrituras. No mundo tereis aflições. Tenha de bom ânimo. Não desanime. Olha para quem já venceu. Jesus está dizendo assim: olha no final da corrida que eu já estou lá. Quer um futuro feliz? Coloque Jesus no fim da história. É só correr para o abraço. Sem Ele, você estará perdido, sem referencial, sem forças. Então há um conflito, há uma batalha. E o Senhor Jesus afirmou em Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E diz mais: e os que se esforçam se apoderam dele. Desde aquele tempo. Ou seja, há uma batalha, há uma guerra. Nós olhamos para a nação brasileira, os últimos governos acabou com o nosso exército. O Brasil, qualquer um toma o Brasil em guerra, porque nós não temos armas, não temos soldados. É um país desprotegido. O comunismo instalado nos últimos 30 anos nessa nação acabou, justificando o militarismo antigo. Esse é o problema de você
mudar as coisas sem ter uma estrutura sólida. Mudar por mudar. Colocou o quê? Nada no lugar. Acabou com o nosso exército, desqualificou nossa polícia, e nós somos hoje uma nação que não tem proteção. A polícia não consegue nos proteger. E se os inimigos quiserem entrar na fronteira, até os tanques que nós temos são tão poucos, estão enferrujados e atolados. Os caças brasileiros são comprados da antiga União Soviética, que já foi usado com milhares de horas de voo. Quando Mikhail Gorbachev fazia os desfiles com os tanques na antiga república lá, disse que eles não tinham nem combustível, era só para tirar foto. Pois então, esses são os que nós usamos hoje. E muitos deles estão no nosso país em decoração, nas entradas dos exércitos. Não tem. Isso é um símbolo de que é uma nação desprotegida, despreparada. Se amanhã a Venezuela resolveu, a Bolívia invadir o Brasil, é bem possível que a guerra será sangrenta, porque nós não temos preparo. Isso mostra uma nação desprotegida. A nossa vida não pode ser assim. Negar a guerra, negar que é uma batalha. O Senhor Jesus mesmo disse que nós estamos em guerra, estamos em batalha. Às vezes nós vamos, meus irmãos, para o mundo, para a luta, para o trabalho, para a escola, para os relacionamentos, achando que está tudo bem. Tudo bem. A gente não sabe o temporal que nos espera naquele dia. A Bíblia diz que todos os dias somos levados como ovelhas mudas perante o tosqueador. Todos os dias, quando nós acordamos, Satanás e seus funcionários já prepararam todo tipo de artimanha para nos derrubar. Em tudo. E a gente vai de peito aberto achando que está tudo tranquilo, sem se preparar. Então, uma guerra, não podemos ser negligentes, não podemos ser desapercebidos. No livro do Apocalipse, vou pedir para o Caio colocar para nós aí, capítulo 12, versículo 1 em diante, João recebe uma visão desse enfrentamento, quando ele escreve, Apocalipse, está aí, diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava até essa parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Bom, essa foi a batalha que Jesus enfrentou no ministério dele. Tentaram liquidar com o Filho de Deus, de todas as maneiras. Até os 2 anos, ele não teve lugar para nascer, e no seu nascimento Herodes queria matá-lo. Está aí uma referência. Diz mais o texto: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele sustente durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do Cristo, ou do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face de morte não amaram a própria vida. Vamos ler o verso 12 junto? Vamos lá? Por isso, festejai, ó céus, e vós, o que neles habitais, ai da terra e do mar,
pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amado, Satanás não é onipotente, não é onisciente, mas ele tem muitos informantes. Ele está a serviço do Senhor também, porque ele presta contas. Ele também tem propósito, assim como o Filho de Deus, que veio para morrer por nós, para nos salvar, para dar a sua vida por nós, para dar uma vida abundante. Satanás veio para roubar, matar e para destruir. E nisso ele tem feito a tarefa dele em dia. Em dia. Pouco tempo nos resta. Por que você acha, meu irmão, que textos como esses estão nas Escrituras? Para te assustar? É para te alertar que você precisa estar preparado. Que nós estamos em guerra. Esta é a nossa caminhada. E Paulo, sabendo disso, escreve, dizendo, precisamos estar preparados. Não é apenas salvo, sentado, sossegado. São soldados valentes. Os hinos do nosso hinário, a partir do hino 270 e pouco, vai falar sobre estar apto, preparado. Muitas vezes a gente nem canta esses hinos. Erguer seu estandarte, estar preparado para a batalha. Avante, avante, ó crente, soldados de Jesus. Vivemos uma geração, paz e amor. Muitas vezes nossas músicas estão influenciadas por uma cosmovisão sensorial, emocional. A gente não sabe se o sujeito está cantando para a namorada, sabe? Nós perdemos bastante esse chamado de guerra, de alerta. Não é só isso que devemos cantar, mas estou dizendo que há uma porção importante de nós estarmos apercebidos. O Senhor Jesus falou muito sobre vigilância. Vigiar e orar. Não adianta só orar. Tem que estar conectado com tudo que está acontecendo. Tem que estar ligado. O texto anterior do que nós lemos, Paulo trabalha sobre esse enchimento do Espírito Santo, que tem que levantar e tem que acordar o que estava dormindo. Entre as 10 virgens, diz que teve aquelas que cochilaram. Tardou o noivo. Não estavam apercebidos quanto à vinda do Senhor Jesus. Amados, estamos em guerra. Eu queria que você desse aí um toque em quem está do seu lado, assim, acorda que nós estamos em guerra. Pegue suas armas. Essa preparação, e essa é a nossa preparação, ela se faz na obra de Cristo, na pessoa de Jesus, no poder do Espírito Santo, instruído na palavra de Deus. Essa passagem da Escritura, em especial, esse capítulo, esse texto, tem como base tratar das armas que Deus já nos proveu de forma maravilhosa para entrarmos aí nessa batalha, para vencermos essa batalha, e nessa luta precisamos entender algumas questões. A primeira questão que nós precisamos entender, eu queria falar só sobre isso nesta manhã, aproveitando aí a sua atenção. Quem são esses nossos inimigos? Quem são esses nossos inimigos mencionados aqui nesse texto? Há outros, mas nesse texto, quem são eles? Quem são eles? Paulo começa o versículo 11 dizendo assim, revestivos. Interessante. Primeiro ele fala, olha, concluindo, vocês precisam se fortalecer. E ele começa assim, para se fortalecer, a primeira coisa, vocês precisam de uma roupa especial. Vocês precisam de uma roupa de soldado. Você precisa vestir a roupa que um soldado se veste. Revestivos. Então, nessa batalha, tem vestimenta apropriada, que Deus já preparou para cada um de nós.
Nossa responsabilidade é então de nos vestir dessa vestimenta, dessa armadura, de se apropriar do poder do Senhor Jesus Cristo que Ele põe à nossa disposição. E Ele diz assim, nos revestimos de toda a armadura de Deus, não pode ser só partes, precisa ser toda ela, com detalhes. E Ele vai falar sobre escudo, espada, lança, capacete, ombreiras, caneleiras, o peitoral, ou seja, todo o corpo precisa estar coberto, protegido. As mãos precisam estar adestradas, porque o inimigo vai atacar por todos os lados. E não vamos apenas nos defender, nós também somos aqueles que atacam. Estamos em guerra. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Ou seja, não tem outra maneira de você permanecer firme se você não estiver apercebido, ser fortalecido, ser revestido. Você estará frágil. O cristão sem a armadura de Deus, ele não tem a capacidade de permanecer firme. Aquele que não está na alta posição em Cristo, que não tomou posição contra as ciladas do diabo. E aqui a palavra cilada são os truques, são as artimanhas, são os métodos, antigamente falava as arapucas, as pegadinhas. Se você assistir desenho animado aí de 20 anos atrás, ou um pouquinho mais, é o sujeito que colocava as folhas, tinha um buraco, colocava umas folhas por cima ali, sabe? E o sujeito ia passando. É o laço do passarinheiro. É aquilo que você não espera, é pegar as pessoas desapercebidas, despreparadas. Quando Paulo fala que maldito homem confia no homem, não é confiar no outro, é confiar em si mesmo, achando que você vai dar conta, você vai cair na arapuca que você mesmo armou, você é fraco. Artimanhas, diz que aqui, do diabo, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Então precisa haver vigilância, alerta o tempo todo. A ordem de Jesus é vigiar e orar para não entrar em tentação. Depois que entrou, meu irmão, sem preparo, foi triste. Tem que estar preparado. Nós vamos começar às 0 horas de hoje, nossa semana de oração. Então você tem que estar aí conectado. Versículo 12, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, não é contra o ser humano e nem é contra apenas os desejos pecaminosos. É mais que isso. Não é apenas lutar contra a nossa própria carne ou contra apenas o sistema do mundo. A nossa batalha, ela é num outro nível, ainda mais elevado. Enfrentamos não esta simples batalha enfrentada na terra lá dos hebreus, para entrar na terra prometida, né? Inimigos que eles podiam ver, que tinham um exército contado. Não. Nós lutamos contra forças espirituais. É uma batalha maior. E por não enfrentarmos homens e não sabemos por onde vão atacar, precisamos estar revestidos de uma boa armadura. Então nós estamos nessa batalha espiritual, uma batalha que não é física, não é contra o seu irmão em Cristo. Não é contra não é contra o gentio, aquele que ainda não encontrou Jesus. É muito mais que isso. Não é contra esses homens que estão caídos nos seus pecados. Não é pela violência da carne, não pela maneira bruta, assassina dos homens. E talvez nós nos aventuremos mais por esse tipo de luta, é por isso que nós temos dificuldade em nossos relacionamentos, do que entendendo que nós estamos numa luta muito maior. Mas ele diz assim, e sim o quê? Contra principados e potestades. Não podemos comparar a batalha contra um homem com uma batalha contra coisas espirituais, forças espirituais
maligna. Essas forças malignas de Satanás se apresentam de diversas formas hierárquicas. Ele diz assim, primeiro, principados. Contra todos, principados. A origem do que é mal. A cabeça da serpente, o magistrado superior do mal. Satanás é o primeiro a ser caído. E ele tem os seus generais de guerra. São os principados. É o alto comando do inferno. É as autoridades espirituais malignas que destroem. Como aquela que estava no Gadareno. Diz que tinha uma legião, aproximadamente 6.000 demônios naquele homem. A legião romana era em torno de 6.000 soldados. Era um ataque poderosíssimo de destruição. Nós lutamos contra forças espirituais. E queremos lutar na carne, isso é triste. A segunda hierarquia são as potestades. São chamados de forças espirituais, poderes infernais, que são aqueles que estão com poderes nesse mundo, que estão dirigidos pelos principados, sejam tronos de nações, juizados, formadores de opinião, sistema desse mundo caído perverso. São as potestades. Não apenas Satanás e a sua alta cúpula de comando, mas sistemas. Um governo pode estar agindo como uma potestade. Então, nossa luta é contra todo principado, contra potestades, ele diz mais, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Paulo está sendo aqui redundante. Dominadores são os príncipes das trevas a serviço do diabo, são seus demônios. São os anjos caídos que trabalham dominando a mente de pessoas, influenciando, sugerindo, dominando sistemas, pessoas, canalizando as pessoas para a escravidão, do pecado, da imoralidade, da prostituição, da malícia. A Bíblia diz que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Temos dificuldade de pregar sobre isso demais nas igrejas, sabia? Dificuldade de falar sobre batalha espiritual. Nós transformamos muitas vezes a nossa pregação sobre essas coisas numa coisa muito filosófica, muito lógica. Amados irmãos, nós estamos numa guerra espiritual e nesta guerra não se vence pela carne, não se vence pelo racionalismo. Deus já deu a receita na sua palavra. Então há um sistema de escravidão. Lutamos, Paulo continua dizendo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Interessante que Paulo usa várias vezes esse termo, que forças espirituais, no sentido de depravação, de iniquidade, de corrupção, de inclinação do homem ao pecado. Da facilidade que o homem tem de fazer a coisa errada. Aí dois riscos nós corremos. O primeiro é de ignorar, sabe? É da negação. Não tem esse negócio não. Sou presbiteriano desde raiz. Eu nunca vi um endemoniado. Eu nunca vi um... Não é porque você nunca viu que não existe. Respira aí. Respira. Você viu o ar? Por que você está sugando ele aí? Hein? Existe. E se não existisse, você era um cadáver. Um é ignorar. O outro é superestimar. É pôr demônio em tudo que tem. Sabe? Tudo. É a demonização do mundo, como se Satanás fosse mais poderoso do que Deus. Na verdade, alguns teólogos chamam ele de parasita, carrapato,
sabe? Ele é incapaz de permanecer perante a luz de Cristo. Por isso ele é trevas. E quando a luz de Cristo brilha, ele corre para a escuridão. Quando o Evangelho chega, há libertação, há um enfrentamento. Você quer ver crente que nunca viu ninguém endemoniado? É porque nunca evangelizou. Ele nunca entrou onde o valente está dominando. Porque quando ele leva o Senhor que está acima do valente, o valente tem que sair. Interessante quantos discípulos, 70 foram de 2 em 2, eles foram pregando o Evangelho de Deus e diz que curando todo tipo de enfermidade e expulsando todo tipo de espírito maligno. Só teve enfrentamento porque eles saíram das 4 paredes. É difícil você ver um endemoniado dentro de uma igreja presbiteriana. Mas se você sair daqui e for para um centro espírita para você evangelizar, pode ter certeza que você vai encontrá-los lá. Nas pessoas que estão dominadas por gente carnal. Gente que andou fazendo as coisas que não devia, procurando adorar um Deus que não é o Deus vivo e verdadeiro, se tornaram moradia do maligno. Então, meus irmãos, nós enfrentamos uma batalha espiritual contra inimigos que nós não podemos ver. Então não podemos brincar. A notícia boa que temos é que Jesus já está no nosso futuro. E ele na cruz já derrotou todo o principado, toda a potestade. Na cruz ele deu uma vitória, kairós, para a igreja. Uma vitória eterna para a igreja. Mas no cronos, no tempo nosso, ele nos deu a batalha. O Jesus que nos venceu, nos dá a ordem que nós devemos ser agora mais que vencedores no nome dele. De entrar em territórios para atuar na libertação. Invadir lugares onde Satanás está usando de pessoas, e ele sabe que pouco tempo lhe resta, cada dia que passa, e por causa dos eleitos, a Bíblia diz que Deus condensou o nosso tempo. Dias maus, amanhã será mais mal do que hoje, querido. Saiba disso. E depois de amanhã, muito mais. É os últimos dias que nós vivemos, seja da igreja aqui, e seja das ações de dominação e destruição das forças malignas. Não durma, não cochile na sua vida espiritual. Estamos em guerra. Você já está em Cristo Jesus, assentado em lugares celestiais, mas você está aqui ainda, em batalha. Não ignore e não superestime. Seja sóbrio à luz das Escrituras. Sóbrio. E ele conclui esta primeira porção, quando ele fala aqui dos inimigos, desta luta que está fora da esfera humana e física, quando ele diz, nas regiões celestiais. Amados, nós temos que fazer uma releitura, porque muitas vezes nós recebemos um óculos fatalista das Escrituras, sabe, uma cosmovisão distorcida das Escrituras. Nós pegamos uma doutrina bíblica que é tão sólida, tão bíblica, e transformamos ela num amuleto para justificar o nosso despreparo, a nossa vigilância cristã. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas uma vez santo, santo para sempre também, mano, todo dia. Não é vigiar um dia e cochilar os demais.
Diz que o Senhor que nos guarda não vigia, não cochila. Nós também precisamos andar nas pegadas do nosso Senhor. Havia preparo. O Senhor Jesus não entrava numa vila, mesmo sendo Deus, despreparado. Diz que ele passava às vezes noites inteiras orando. Ele ensinou os discípulos, inclusive, a orar, para eles não entrarem em tentação. Para não cair. O espírito pode estar pronto, mas a parte humana é fraca, carnal. Nas regiões celestiais, ou seja, fora do homem, são coisas que não podemos lutar com meios carnais. Nesta manhã eu queria deixar aí a sua mente em alerta quanto inimigos poderosos nós enfrentamos. Eles são derrotados em Cristo Jesus. Se você não andar nas pegadas de Cristo Jesus, essas forças vão te destruir. Não pode ser parte da Bíblia, meus irmãos, é o todo. É o que diz as Escrituras. É o todo das Escrituras. Com a parte das Escrituras eu posso fazer qualquer coisa. Com a unidade das Escrituras eu posso obedecer. Para me ser feliz. Eu queria que nós orássemos esta manhã. Pedindo ao Senhor despertamento. Que Ele nos chame para a vigilância todos os dias. Nós vamos entrar numa semana de oração. Semana de oração é um tempo de intercessão. Pode ser um tempo de consagração. Um tempo de busca a Deus. Mas não adianta uma semana bem vivida e outras 3 mal vividas no mês. É todo dia. É todos os dias. Todos os dias. Não ignorar os ardis de Satanás. Eu lembro no primeiro acampamento que nós fizemos aqui na igreja, com toda a igreja, nós falamos um pouquinho sobre batalha espiritual. Eu lembro que naquela primeira noite, faltou luz. E teve gente que não dormiu. Pastor, você quase acabou com a gente naquela noite. Faltou luz. Era tanto demônio, né, que ouviram? 2 coisas a gente não pode confundir. A primeira é a questão soberana de Deus. Deus reina sombraceiro sobre todas as coisas. Ele governa sobre todos os principados e potestades. A Bíblia diz em Jó, no capítulo 1, quando os filhos do homem foram prestar contas a Deus, na mesma fila, com seu cartão de ponto, estava Satanás. Isso mostra o quão servo do Senhor, ele não pode tocar naquilo que o Senhor não permite tocar. Mas no crente carnal ele toca. No crente santo ele não toca, Deus não deixa tocar. Mas no crente carnal ele toca. Que ignora a batalha. Então, primeiro, não podemos confundir a soberania de Deus. Deus está governando, irmãos. Tudo está no controle do Senhor e no final, último, a glória dele será estabelecida. Sempre. Os aplausos, os elogios, o troféu, a medalha, a dignidade, é do Senhor. É do Senhor. Deus é soberano. Mas nós somos completamente responsáveis. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade daquilo que é alertado na Escritura. Deus é o Deus que responde à oração. A Bíblia diz que Deus conhece a palavra antes que nos saísse da boca, nem era pensamento, Deus já sabia. Deus não confunde, e nós vamos falar um pouquinho à noite, 2 coisas: aquilo que é a autoridade dele e aquilo que é a responsabilidade dada. Se encher do Espírito é responsabilidade nossa. Orar, crescer na palavra, perseverar, é papel humano. Isso
manter-se acordado. Agora, Deus é soberano. Quando aconteceu uma tragédia, você vigiou, Deus está sobre tudo aquilo, meu irmão. Não confunda o controle de Deus com o controle que Ele nos dá. Somos regentes de Deus, inclusive regente pessoal, da nossa espiritualidade, da nossa busca a Deus. Não é Deus que bate na porta, que você tem que bater. Não é Ele que busca, é você que tem que buscar. Não é Ele que ora, é você que tem que orar. Não é Ele que enche, porque Ele já é pleno, é você que tem que se encher. Muitos de nós morrem de fome e de sede perto de um copo d'água e perto de um pão. Ignoramos. À noite nós vamos falar um pouquinho sobre as armas que Deus nos dá para vencer essa batalha. Mas nesta manhã, peço ao Senhor que te fortaleça. Não na sua força. Ele tem que produzir fora da gente. A obra da salvação, ela acontece fora de nós. O fortalecimento acontece fora de nós. Não há nada de bom no homem, a não ser que Cristo coloque do seu espírito. E o enchimento que Ele dá vem de fora. Se Ele não te encher, você vai ser vazio. Você será suscetível às quedas. Então você precisa estar preparado. Feche seus olhos. Vamos tirar um tempo de oração nesta manhã. Pedindo, Senhor, o Senhor nos revista, Senhor, nos fortaleça, Senhor. Nos fortaleça. Temos batalhas difíceis a enfrentar. À noite nós vamos falar sobre as armas que Deus nos dá. E nós vamos encerrar a exposição à noite desta carta. Não quero gastar seu tempo esta manhã. Eu queria que você tirasse um tempo de oração. Menos uns 5 minutos, orando por sua vida. Deve ter áreas na sua vida que você está vulnerável. Você não tem sido vigilante. Então, se você precisa confessar pecados nesta manhã, é o tempo oportuno. Se você tem dado poder para o maligno que ele não tem, superestimado, peça perdão a Deus. Você precisa entender melhor as Escrituras. Se você tem ignorado, peça perdão a Deus, porque você está em perigo. Se você tem estado em estado de letargia, peça ao Senhor Deus para te despertar. Você está em guerra, em batalha, no nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus te visite nesta manhã, para despertar. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vem dEle. Peça revestimento de poder esta manhã, no nome de Jesus. Pai, nós queremos nesta manhã pedir perdão dos nossos pecados. Sabemos, ó Deus, que muitas portas são abertas em nossa vida por causa das nossas fraquezas carnais. É o nosso linguajar profano, falamos o que não devemos, ó Deus, usamos uma linguagem, ó Deus, extremamente, ó Deus, muitas vezes pornográfica, agressiva, para falar com as pessoas. Transformamos, ó Deus, a palavra doce em palavra amarga. Abrimos, ó Deus, portas para Satanás agir por causa das nossas fraquezas, pelo nosso olhar, seja ele altivo, seja ele de desejo, de cobiça. Quanto nós confiamos demais no nosso coração, e tua palavra diz que ele é enganoso. Muitas vezes guardamos no coração, não a tua palavra, guardamos muitas vezes rancores, mágoas, ó Deus, ódio para com as pessoas, e por isso as tratamos com indiferença. Também, ó Deus, quando tocamos, e muitas vezes temos feito isso, Senhor, naquilo que não agrada o Senhor, pegando o que não deve, usando as mãos que deveriam ser para trabalhar, para abençoar, para outras coisas, ó Deus, escusas que não agradam o Senhor. Quantas vezes nossos pés têm sido ligeiros, Senhor, não para evangelizar,
Não para levar uma notícia boa, Deus, mas tem sido ligeiro, Deus, para levar fofoca, para, Deus, levar uma notícia que não agrada o Senhor, para caminhos tortuosos, Deus. Quantas vezes nossa mente, Deus, tem sido, Pai, uma verdadeira oficina das trevas. Só algo ruim, negativo, improdutivo tem sido produzido. Tenha misericórdia de nós. Nesta manhã, o Senhor venha limpar, nos purificar, nos santificar, santificar os nossos lábios, nossos olhos, nossa mente, o nosso coração, ó Pai, os nossos pés, a nossa mão, a nossa vida, Senhor, para a glória do Senhor. Nos ajuda, Deus, a estarmos alertas, em alerta, acordados, sabendo, ó Deus, que a qualquer momento o noivo virá para buscar sua noiva, ó Deus, e nós precisamos ter azeite, ó Deus, nas nossas lâmpadas, e nós precisamos estar acordados no nome de Jesus, ó Pai. Desperta a tua igreja, desperta nossas vidas, Senhor. Levanta, ó Deus, aqui nesta igreja um exército, que não sejamos um vale de ossos secos, mas que sejamos um exército para a glória do Senhor. Ó Senhor, no nome de Jesus, venha fortalecer-nos. Venha colocar uma força que nós não temos, ó Deus, porque nós não temos como enfrentar, ó Deus, os principados, as potestades, os dominadores desse mundo, esse sistema maligno deste mundo, ó Pai, pelas forças da nossa carne, pela nossa criatividade, pela nossa mente prodigiosa, pelo conhecimento filosófico ou qualquer um outro que tenhamos. Nós precisamos do poder do Senhor. Precisamos ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Nos derrama sobre nós, nos fortalece, Senhor. Só podemos essas coisas no Senhor Jesus. Ó Deus, não apenas, ó Deus, porque Ele nos colocou numa alta posição em Cristo, porque Ele nos deu, ó Deus, garantias que nós não tínhamos. Não apenas porque nos tirou do lamaçal do pecado, das trevas, da condenação eterna, e nos transportou para um reino de luz, mas porque Ele nos nutre, nos alimenta, e Ele nos enche. Vem nos encher do Teu Espírito nesta manhã, Senhor. Venha derramar Teu Espírito sobre a Tua igreja. Venha derramar poder sobre a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe o nosso dia. Abençoe, Deus, as programações que ainda acontecerão nesse dia, e que todas elas nós possamos estar em alerta, testemunhando o Senhor, que não saia da nossa boca nada que não edifique, que não saia, ó Deus, que não entre pensamentos, ó Deus, os quais não podem ser alimentados, pelo contrário, tudo aquilo que for bom, agradável, Senhor, seja isso que ocupe a nossa mente, que o nosso coração seja o lugar da palavra, seja o lugar do amor, da graça, da misericórdia, da compaixão, que os nossos pés sejam ligeiros para levar as boas novas, Senhor. Que as nossas mãos sejam habilidosas para as boas obras, para a ação social, para o cuidado, para estender a mão. Que os nossos olhos sejam olhos, ó Deus, ó Pai, que tenham uma visão de fé, de espiritualidade verdadeira, que nós possamos, ó Deus, abençoar aquilo que nós contemplarmos, ó Deus. Que a nossa boca seja, ó Deus, boca de profeta, e profetiza, ó Deus, coisas vitoriosas para o reino do Senhor, e que nós possamos a nossa boca também, para comunicar a vinda de Jesus. Nos abençoe nesta manhã, Senhor. Nos fortalece, no nome de Jesus. Amém e amém. À noite nós continuamos, meus irmãos, falando sobre batalha espiritual, lutando a guerra pelo Espírito. Nós vamos falar sobre armas à noite. Agora nós vamos passar a palavra. Nós estamos reiniciando hoje as atividades da escola bíblica. Tá bom? Vou passar a palavra para o nosso superintendente.